como eu estava falando para você, Maria não morreu virgem. Ela deu à luz a Jesus estando virgem. Ah, mas você não tem como provar? Tem. Existem vários textos da palavra de Deus onde fala da família nuclear de Jesus: pai, mãe e irmãos. Por muito tempo, os padres da Igreja Católica enganaram os fiéis dizendo que esses irmãos de Jesus eram os seus discípulos. Discípulo, seguidor de Jesus é uma coisa, e família de Jesus é outra. Mas hoje eu vou desmascarar vocês, padres que não pregam a verdade, que ficam de blá 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 blá, lendo folhinha nas missas, e o povo indo para o inferno por causa de você, seu padre. Mas eu vou falar aqui para todos aqueles que vão ouvir esse vídeo, tá? E se prepare, porque muitos vão bater na sua porta, lá na casa paroquial, para você dar estudo bíblico para eles. Olha aqui, ó. Mateus, capítulo 13. A família de Jesus. Olha aqui, capítulo 12, melhor dizendo. Capítulo 12, versículo 46. Diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo lhe falar. Disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Opa! Olha aqui, ó. Estendendo a sua mão para os seus discípulos. A família de Jesus estava lá fora. Os discípulos estavam lá dentro. Tá? Tá bom? Eis que minha mãe e meus irmãos, aliás, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, um outro texto onde nos fala da família nuclear de Jesus Cristo. Quero ler aqui para você, tá? Seu padre, você vai ter muito trabalho pela frente aí, viu? O pessoal vai te procurar para perguntar por que o senhor não ensinou isso pro povo, tá? Mas não se preocupe não, eu tô aqui ensinando em nome de Jesus Cristo, tá? A situação agora é a seguinte: os irmãos de Jesus queriam a todo custo que Jesus Cristo se aparecesse diante do povo e manifestasse as obras de Deus. Como ele dizia que era o Messias para os seus irmãos, né? Obviamente os irmãos cresceram ouvindo Jesus falar coisas pertinentes a isso. E no capítulo 7 do livro de João, capítulo 7 do Evangelho de João, está escrito assim, ó: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Vamos lá. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disse-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Discípulo e irmão, há uma diferença muito grande, não é não? Porque discípulo é aquele vínculo de mestre, educador, para o seu aprendiz. O discípulo, ele segue o seu mestre, ele é um aprendiz. O irmão já tem um vínculo mais íntimo, já fala na bucha o que deve ser falado, não fica medindo palavras. Nós somos assim, nós entre irmãos falamos assim.
Então esse irmão de Jesus, ele chegou para Jesus e falou assim: rapaz, tu tá querendo aparecer e tu fica aqui na Judéia, tu fica aqui no meio dos irmãos, aliás, você fica aqui na nossa casa, na nossa terra, você tem que sair daqui para a Judéia. Você tem que sair daqui para a Judéia, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Entendeu? Ou seja, Jesus estava com os discípulos ali, mas já havia vários outros discípulos espalhados por toda Jerusalém. Então ele fala: olha, o grupo dos discípulos que está contigo, eles têm que fazer as obras que tu fazes. Por quê? Porque Jesus havia falado que lá na Galileia, né, havia ali muita gente, Galileia, Nazaré, pessoas que não acreditavam no ministério. Então o irmão de Jesus fala que sai daqui, vai para um lugar onde as pessoas vão acreditar e eles vão ver as obras que fazes. Aí ele fala no versículo 4: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. De fato, se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Nem os irmãos da própria casa acreditavam nele. Haja vistas que Maria, né? Maria acreditava piamente no ministério de Jesus. Piamente no ministério de Jesus. Ficou claro? Discípulo é uma coisa, irmãos é outra. Bom, então vamos a outro texto. Vamos a outro texto para a gente entender melhor, não é? O que o Senhor Jesus tem a nos ensinar. E eu quero que você preste bastante atenção neste texto que vou discorrer, tá? Para você aqui, em nome de Jesus. É um texto onde fala sobre a família de Jesus e os seus irmãos. A família de Jesus e seus irmãos. Olha aqui, ó. Deixa eu procurar o texto aqui. Achei. Aqui, muito bem. Essa aqui fala o seguinte: estando Jesus ensinando num lugar, os fariseus, eles ficaram admirados com a sabedoria de Jesus. Ficaram admiradíssimos com a sabedoria de Jesus. Ficaram muito, mas muito surpreendidos. Então, eles começaram a indagar: quem é este que fala tão ousadamente? Aí alguém fala assim: este é filho de Maria, filho do carpinteiro. Não vive entre nós as suas irmãs e seus irmãos? Não vive entre nós as suas irmãs e seus irmãos? De onde lhe vem, pois, toda esta sabedoria, esses sinais miraculosos? E ele começa a lhe falar: vive entre nós José, que era um dos irmãos de Jesus, Judas, Tiago, olha aqui, ó, família de Jesus. Só você fazer pesquisa. Eu estou aqui no computador, olha como é que é fácil, ó. Tá vendo? Você fazer pesquisa, gente. Você pode se informar. Você não precisa ficar na obscuridade, né, de padres que ensinam tudo errado para você. Aqui, ó, Mateus capítulo 13, versículo 55. Eu encerro a minha palavra com esta palavra aqui, tá? Diz assim, ó:
Mateus, capítulo 13, verso 55. Diz assim: E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde vem a esta sabedoria e estes sinais e maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, José, né? Era carpinteiro. E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não são estes, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe vem toda esta sabedoria? Aí tem alguns padres que dizem assim: não, esses daqui eram os discípulos de Jesus. Mentira. Esse Judas aqui, Judas era um nome comum, era um dos irmãos de Jesus. Tiago era um nome comum, como José e Simão. Eram os irmãos de Jesus. E as irmãs também, uma família nuclear, estavam vivendo ali, naquele contexto de sociedade. Obviamente que José, ele se apaga da história. Ele deve ter morrido depois de um período, durante a infância de Jesus Cristo, não é? Depois que José teve todos esses filhos, ele deve ter falecido, porque não tem nenhuma outra evidência historicamente bíblica onde fale sobre José, não é? Em alguns outros textos da palavra, a não ser no início do Novo Testamento. E nesses trechos, nas entrelinhas, onde cita a sua profissão, no caso aqui, carpinteiro. Então esses discípulos aqui, esses irmãos, se tornaram depois grandes discípulos de Jesus Cristo, como Judas. Esse Judas aqui, esse Tiago escreveu o Evangelho de Tiago, né? E esse Judas escreveu o Evangelho de Judas. Gente, é só pegar a Bíblia, por favor. É só pegar a Bíblia. É muito fácil. Judas está antes de Apocalipse. Olha aqui, ó. Olha aqui. Evangelho de Judas. Epístola Universal do Apóstolo Judas. São Judas. Tá vendo? E tem até um ídolo, uma imagem de escultura de São Judas, né? Olha aqui, ó. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, conservados para Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicados. Esse é o Judas, aquele que eu citei lá. Gente, é muito clara a Bíblia, pelo amor de Deus. Não entristeça o coração nesse dia 12 de outubro. As pessoas estão adorando agora a Aparecida. O Brasil inteiro está parado por causa da devoção a esse ídolo, a esta padroeira. Eu vou falar uma coisa que é verdade para você: a mídia dá muita abertura para parada gay, marcha da maconha, dá muita abertura para qualquer evento, não é? De cunho político, mas quando religioso também. Você liga a televisão a semana inteira, o que mais a Globo estampa são as peregrinações, são as grandes massas que povoam as catedrais, né? As catedrais, Roma, nos pontos religiosos do mundo. Quase que todo dia tem notícia do Papa na televisão, quase que todo dia tem notícia de algum santo. A Globo estampa tudo que é reportagem, exaltando a Igreja Católica, exaltando a padroeira do Brasil, exaltando santos em imagem de escultura. Agora, quando fala coisas concernentes aos evangélicos, eventos como Marcha para Jesus, eventos como caridade, eventos como auxílio a drogados, não, isso não fala. Isso não fala. Isso não fala, porque nós não vamos dar ibope, né, para os crentes, para os evangélicos. Vamos falar dos católicos. Você liga a televisão agora. Ontem deve ter sido ontem foi a procissão do Círio Nazaré. Eles estão dizendo aí no noticiário que juntou 2 milhões de pessoas. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. 2 milhões de pessoas. Isso é mentira. A Marcha para Jesus em São Paulo, né, teve um ano aí que juntou uma grande multidão.
uma massa. E a polícia militar, junto ao corpo bombeiro, e a Defesa Civil, deu o número exato de pessoas na Avenida Paulista. Aí o que eles fizeram? Maquiaram o número de pessoas, colocando o número lá embaixo. Aí na parada gay, eles botaram o número de gays lá em cima. Então mas o Senhor Jesus vai prevalecer sobre tudo isso. Eu creio que num dia nós vamos ganhar o espaço necessário e vamos ensinar a palavra de Deus. Doa a quem doer. Por enquanto, vamos ficando com o único recurso que não falha, que é a internet. Não tem como falhar. Vou agora colocar esse vídeo e esses outros vídeos na internet. E eu tenho certeza que o Brasil e o mundo poderá assistir e ouvir cada palavra que citei aqui no poder do nome de Jesus Cristo. Você, meu amigo católico, hoje é dia 12 de outubro. Não entristeça o coração do Senhor. Você pode agora fazer uma oração arrependendo-se do pecado da idolatria, abandonar as imagens de escultura e servir ao Deus Todo-Poderoso, o Deus da palavra. É isso que você tem que fazer para você ser salvo. Questione o padre. Fale para ele que você viu um vídeo na internet de um pastor que falou tudo isso aqui para você e eles estão te enganando. Corra enquanto há tempo. Você também, que faz parte de igreja evangélica corrupta, saia desse povo também. Procura uma igreja que prega o evangelho, uma igreja séria, comprometida com a palavra, compromissada com as almas, que vive o evangelho do Senhor Jesus. Faça isso, você vai ser muito feliz e abençoado e será salvo no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar também, mande suas mensagens para mim, que eu vou estar respondendo para você no nome de Jesus. Mas não entristeça o coração do Senhor. Hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças, não da padroeira do Brasil. Porque o nosso padroeiro é Jesus Cristo de Nazaré, o único capaz, o único digno de ser louvado, adorado, o único digno de glória, louvor, honra, majestade e adoração. E nenhum outro mais. Ninguém merece tal glória, mas ninguém merece tal honra, a não ser o Senhor Jesus. Eu não sei se vai sair no áudio aqui, mas eu já estou ouvindo agora, né? Há uma procissão aqui na rua de cima, há som ligado, já soltaram fogos. A nação hoje está adorando a um Deus falido, a um Deus de barro, a uma estátua que foi achada num rio e colocaram-a no lugar de destaque e a chamam de padroeira do Brasil. Saia dessa. Corra para a palavra. Jesus te ama. E Ele quer muito resgatar a tua vida. Ore comigo. Senhor meu Deus, eu quero orar no nome de Jesus. E eu quero pedir perdão pelo pecado da idolatria da nossa nação. Pai, a nossa nação tem sido assolada. A nossa nação está adorando a um Deus falido, a um Deus morto. A nossa nação está se prostrando diante das imagens de escultura. Senhor, por favor, tenha misericórdia da nossa nação. Abre os olhos espirituais desse povo para que enxerguem a grandeza do Teu poder e se converta ao único verdadeiro Deus. E você pode fazer essa oração também, dizendo: Pai, me perdoe pelo pecado da idolatria. Me perdoe porque até hoje eu tenho adorado a Aparecida, tenho adorado a Maria. E hoje eu vou adorar somente o Senhor. A partir de hoje, vou tirar os ídolos, vou tirar os santos da minha casa, os quadros, e vou somente adorar ao único e poderoso Deus. Faça isso e serás salvo da condenação do inferno. Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Agradeço por ter me ouvido até agora. Deus abençoe você. Fica na paz.